Começando mais uma Agenda Estelar, e essa semana as tensões ficam por conta do nosso eu interior, do emocional. Bora então se preparar? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento da semana hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram, grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E antes da gente seguir para as energias dessa semana, eu vou deixar aqui também a chamada para o vídeo da quadratura entre Sol e Urano, que vai ser um grande momento ali que vai dar a tônica dessa semana. É o principal movimento e a gente precisa entender um pouco mais sobre essas energias. E antes da gente mergulhar nos eventos da semana, eu queria também falar sobre as expectativas que os movimentos astrológicos podem gerar e que não necessariamente manifesta da maneira como a gente imagina, né? Às vezes eu falo aqui, dou um pouco de ênfase e fica parecendo que vai acontecer um mundo de coisas e não necessariamente é dessa forma. Às vezes quem segue o canal há mais tempo já sabe, né? São movimentos mais sutis que a gente vai trabalhando principalmente interiormente, trazendo cada vez mais consciência para que a gente consiga manifestar os potenciais positivos. Mas não quer dizer que vai acontecer algo necessariamente. A previsão astrológica não funciona dessa forma. A gente precisa entender que quando eu falo previsão é no sentido de antecipação dos movimentos e não necessariamente como é feito nas vidências, nas mediunidades, em que as pessoas preveem eventos, acontecimentos, né? Então vou deixar aqui um vídeo já antigo no canal, mas para quem não assistiu entender um pouco mais, chamado Por que as previsões astrológicas falham. E nesse sentido, quanto mais a gente entender das energias da astrologia, das consciências, o que representam e como que a gente pode lidar com elas de forma positiva, melhor a gente usa a astrologia como ferramenta auxiliadora na tomada de decisão. Vale a pena lembrar que a astrologia era um conhecimento, um saber antiguíssimo, né, milenar, como eu já falei outras vezes, e que era usado por pouquíssimas pessoas. Na verdade, o que a gente tem acesso hoje, antigamente, né, na Idade Média, por exemplo, só reis e nobres, muito poucos tinham acesso. Então isso mostra o quão esse momento que a gente está vivendo é singular, porque hoje está aqui no YouTube, aberto para quem quiser ver, mas não quer dizer que simplesmente assistindo os vídeos, aquilo que eu falo sempre, a gente precisa alinhar o que acontece no céu com o que está representado aqui na Terra, né? O que vai manifestar. E quanto mais a gente entender isso, melhor fica e mais útil a ferramenta se torna, porque do contrário a gente estaria falando de um monte de coisa que não conecta com a realidade de ninguém. E vou repetir de novo, somente reis e rainhas tinham acesso à astrologia no passado. Então vamos usar e abusar da astrologia, né, desse momento singular que a gente está vivendo, que é a fase de transição para a Era de Aquário, onde tudo está sendo acessível, mas ainda assim a gente precisa se esforçar para aprender, para entender e ter que correr atrás daquilo que a gente pode ou não se beneficiar de maneira positiva. Então vamos dar uma olhada agora nos potenciais dessa semana e nas tensões que estão desenhadas ali para a gente se preparar melhor. E vamos começar mais uma agenda estelar, desta vez no dia 14 de agosto, né? E a gente vê aqui dos movimentos da semana que a semana já começa com certos desafios para o campo emocional, porque a Lua vai fazer quadratura com os nodos lunares, né? Então traz toda aquela tensão de limpeza energética. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre Plutão e os nodos e eu falo bastante sobre esses nodos lunares, o que eles representam e por que eles são tão importantes para a astrologia. Mas também porque faz um aspecto de oposição com Plutão.
Então reforça ainda mais essa necessidade de limpeza, de purificação, da gente transformar o emocional. É uma situação em que às vezes a gente vai sentir um maior peso, pode sentir uma maior necessidade dessa limpeza, porque fica oscilando de um lado para o outro, né? Como é um aspecto de oposição. Então é muito importante liberar essa carga, limpar, fazer as purgas para começar a semana de uma maneira mais leve, né? Até porque a gente tem outras energias astrológicas essa semana que prometem mexer com as nossas estruturas. Então, como eu sempre repito aqui, quanto melhor a gente puder estar no sentido emocional, melhor vai ser para a gente lidar com os desafios da semana. E não só isso, né? Porque logo em seguida a Lua vai ingressar em Leão, mudando de signo, né? Estava em Câncer, a gente inicia a semana com ela em Câncer no domingo e agora na segunda-feira ela já ingressa em Leão, onde no dia 16 vai fazer a conjunção com o Sol, aspecto que marca a Lua nova, né, para a astrologia. Então aqui em Leão já traz toda uma necessidade de chamar atenção para suas necessidades, para aquilo que ela sente que precisa no sentido de nutrição emocional. Então é muito importante prestar atenção nesses temas, né? Dar uma atenção, principalmente na segunda-feira, para o emocional, para a gente já começar com uma carga mais leve. Ou então, né, olhar para o passado, olhar para essas mágoas, tudo que tem aí dentro, né, no subconsciente, guardado, trancado aí nos baús do passado, né, nas areias do tempo, tudo que ficou perdido aí, para dar uma chacoalhada, uma limpada, porque nós estamos no movimento finalzinho ali da lua minguante, ainda dá tempo de abrir espaço para o novo, que vai acontecer lá no dia 16. Já no dia 15, terça-feira, a gente vai ter, né, uma energia forte entre Sol e Urano. Esse vídeo saiu no sábado, já está aqui no canal. Quem não assistiu, assista para poder, né, se inteirar melhor desse potencial, porque é uma quadratura crescente entre os dois. O momento em que o ciclo começa a se desenvolver. Então é importante entender, porque essa carga aqui é talvez a das semanas o mais intenso dos dias, porque pede que a gente, né, tenha um impulso de libertação, de transgressão. Eu falei bastante sobre isso lá no vídeo, é só assistir, porque está tudo lá. Mas reforçando aqui a importância da gente entender que a energia de Urano é para libertar, eu chamo de o grande quebrador de correntes da astrologia, e aqui ele vem libertar a nossa essência solar, deixar com que a gente irradie toda a luz do Sol, todo o nosso brilho, alcance de fato o nosso lugar de solar no mundo, né? Aonde a gente pode brilhar, destacar, ser reconhecidos por aquilo que a gente faz bem feito, mas para isso a gente precisa sair das ilusões, das prisões que socialmente a gente coloca a nossa essência. Também tem uma energia muito forte de Lua com Júpiter, né? Dá aqui para ver a quadratura, desafiando o entusiasmo desse dia. E é importante que, como é o Júpiter ainda em Touro, né, a gente vai precisar olhar também por esse lado mais objetivo, mais prático, né? Analisando no senso de realidade mesmo, na nossa própria realidade, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente já conquistou, para trazer essa motivação a mais. Agora, se for um dia que, como tem muita tensão, a gente ainda não está se sentindo tão animado, tão entusiasmado, o importante é olhar além dessas emoções. Não deixar que essa sensação de que não está tão legal ou que eu não estou recebendo a devida atenção, como está sugerindo aqui, a atenção emocional, que ela acabe prejudicando a motivação. Tem que olhar para além disso, enxergar além, né? Ter uma visão mais ampla que o Júpiter pede, baseado naquilo que a gente tem na nossa realidade. Então não é só simplesmente acreditar, né, dar fé, mas dar substância para essa fé funcionar de uma maneira prática, de uma maneira objetiva e também impulsionar ali o campo da emoção. Então por isso que a limpeza da segunda-feira é muito importante para que na terça-feira
a gente não venha com essa carga negativa que pode se transformar que pode virar algo, uma desmotivação, né? Expandir as emoções ruins aí que podem estar sentindo, a desmotivação principalmente. E também porque a Lua, no finzinho ali da noite, né, vai encontrar com a Vênus, então mexendo mais uma vez nos relacionamentos. Esse emocional do que vem do Júpiter ali, do encontro com Júpiter na parte da tarde, se não for, né, tratado da maneira como eu já falei, pode balançar os relacionamentos ou causar aquelas mudanças de humor, aqueles atritozinhos, correm o risco de sair de proporção porque a Vênus está retrógrada, então vale prestar atenção. Já na quarta-feira, dia 16, a gente começa com muita energia, porque a Lua vai fazer, antes de formar o aspecto de Lua nova, vai fazer uma tensão com Urano. Então aquele Urano que também, né, fez a influência e na verdade ainda está fazendo, a gente vai ver no mapa da Lua nova, né, do vídeo que eu vou soltar na terça-feira falando a respeito da lunação, que essa energia de Urano e Sol a gente vai lidar com ela por todo o ciclo lunar. Mas aqui também ele traz para o campo emocional a necessidade de libertação, de extravasar, né, de romper com as ilusões limitantes que impedem a gente de sentir como deveria, ou de entrar em contato com o nosso emocional, com aquilo que a gente realmente sente. E a importância disso é que logo em seguida vai ter a Lua nova, né? Então é como se o recado fosse bem claro assim, né? Rompa com isso que está te aprisionando emocionalmente, que te mantém de certa forma, arraigado a alguma coisa emocional, ligado, né? A sensação de bloqueio, às vezes, de que não está deixando fluir pouquinho antes de iniciar a fase nova. Então, é importante para essa alunação. Esse é um movimento que vai ser muito importante e precisa ser considerado. Aí a Lua segue, né? A gente vai ter também uma energia fluente entre Urano e Marte, a gente já vai falar a respeito. Segue o seu caminho, fazendo aspecto fluente e forte com os nodos também. Então, mais uma vez, né, num dia ali da Lua Nova, mexendo, mesmo que de uma maneira mais amena com os nodos lunares. Então, trazendo mais uma vez aquela questão das limpezas energéticas, daquilo que entra pelo nodo sul, que é a energia mais forte, e daquilo que sai pelo nodo norte, que é a energia fluente do trígono. E logo em seguida ingressa em Virgem, mudando um pouco a tônica do emocional, que antes estava muito voltado para aparecer e chamar atenção para as necessidades emotivas, e agora se foca bastante naquilo que não está funcionando, pegando no detalhe, no apego ali, da coisa ali que realmente sente que não está legal, como se desse para tratar o emocional como se fosse uma máquina, né? Não está funcionando, vou apertar aqui os parafusos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vamos analisar por que eu estou me sentindo desse jeito. E aí vai, né? Busca pela perfeição e tudo mais. Coloca em dúvida a autoestima, duvida da capacidade, traz à tona um tanto de exigência que acaba fragilizando o ego, né? Fragilizando a si mesmo, em vez de usar positivamente essa energia. Não perca tempo com a autocrítica, né? Enquanto a Lua está em Virgem, porque se você for escarafunchar, vai achar muita coisa que vai acabar te prejudicando emocionalmente, fazendo você se sentir mal e não vai ajudar como deveria. A energia de Virgem ela tem que ser direcionada para realmente ser útil de alguma forma, né? Da crítica. Então, se algo ali não está funcionando legal naquele dia, eu posso olhar para aquele algo e tentar melhorar, mas não com a busca incessante à perfeição, ao perfeccionismo, o que faz com que o emocional ali no dia se torne
tão centrado nessas coisas que a gente esquece que o mais importante de tudo é sentir e dar vazão. E aqui é uma mandala também daqui do trígono, né, que Urano e Marte vão formar no dia 16. Então a gente vê aqui Urano a 23 graus de Touro e o Marte a 23 graus de Virgem, né, formando aquela linha azul bonita que todo mundo gosta de falar que é um aspecto positivo. É um trígono, gente, é uma energia que a gente tem ali de impulsividade muito forte, que pode ser utilizada para a gente alcançar as coisas que a gente quer, mas também acontece sem grandes notas, né? Vai passar meio que despercebido. Aquele talento que a gente não dá bola, e talvez no dia aí vocês nem parem para pensar muito na astrologia. Se bem que tem as tensões ali da Lua, então todo mundo vai meio que, né, pelo menos ativar aí uns alertas. Mas, acima de tudo, é um trígono, é uma energia fluente. A chance da gente usar isso depende da nossa iniciativa, da gente colocar ativamente para funcionar, para fluir os temas, baseado na forma de ação do signo de Virgem, que é onde o Marte está, mas também olhando para as mudanças, as rupturas necessárias que Urano pode causar. Nesse dia, quanto mais a gente reforçar na forma de agir, na forma da realização das atitudes, segundo o signo de Virgem, melhor vai ser para lidar com as imprevisibilidades dos resultados que Urano pode trazer. Então, por mais que seja um trígono, eles ainda estão formando uma conversa, né? Um aspecto astrológico, e isso pode manifestar de forma disruptiva, imprevisível. A mudança é muito rápido. Marte fica muito acelerado quando está em aspecto com Urano, ainda mais do que o normal. Então se torna ainda mais impulsivo, e por isso que a organização de Virgem, né, o roteiro, o checklist, como eu gosto de colocar, vai ser indispensável para alcançar os melhores resultados aí nesse dia. Quinta-feira a coisa fica por conta das energias de terra, né, no dia 17, porque a Lua já está em Virgem, então trazendo todo o apego à perfeição, detalhe, né, o risco de se perder nas análises constantes daquilo que não está funcionando, porque é um signo voltado para aprimorar, para consertar, como eu falei no dia anterior, mas ela ainda encontra com Saturno no inicinho ali da manhã, né, formando um aspecto de oposição, então trazendo um pouco mais de rigidez, um pouco mais de limitação para aquilo que a gente sente. Aí a dificuldade é dar vazão, porque se torna terra demais. Mesmo que o Saturno esteja passando lá no signo de Peixes, a influência dele vai ser sempre essa de tentar estruturar melhor as coisas para dar vazão, para colocar para fora da melhor forma possível. Só que isso pode tornar o emocional rígido demais e dificultar essa vazão. Na verdade, o que o Saturno quer é que a gente aprenda a dar vazão, a colocar para fora aquilo que a gente sente da melhor maneira possível. Só que isso, às vezes, se manifesta como eu não posso, eu não devo, é fraqueza, é frescura, emoção é bobagem, é coisa de gente fraca e por aí vai. Porque o Saturno não lida bem com posições onde ele se sente frágil. E também as exigências que ele traz para o campo emocional. Então, é importante zelar por isso, é importante pensar que essa exigência, né, esse nível crítico de exigência que já vem da Lua em Virgem ainda com o Saturno, vai muito provavelmente fragilizar a autoestima, a motivação, o entusiasmo logo depois da Lua Nova. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Não podemos perder de vista que a gente está caminhando, está plantando as sementes do novo ciclo. Nesse momento, manter o entusiasmo, manter a motivação, aquilo que move a Lua, né? Que faz a Lua seguir o seu caminho, né? O fluxo da vida que eu tanto falo, emoção, né? O emover precisa passar por essa exigência do Saturno e precisa manifestar de maneira mais concreta e com excelência possível.
E aí não é que diminui, mas após o aspecto, ela vai ficar fora de curso o resto do dia. Tanto é que vocês estão vendo aqui que não forma nenhum outro aspecto. Isso significa que, por mais que a gente lide com essas energias do elemento terra, que são muito fortes aqui nessa manhã, o resto do dia vai ter aquela sensação de desconexão, de falta de sentido, de que as coisas não fazem, né, não tão, são estranhas, tem uma estranheza no ar, e as pessoas parece que perdem um pouco ali o referencial quando isso acontece. Então, é nesse sentido que pode vir ainda mais essa crítica, porque a crítica pode ser, a autocrítica, melhor dizendo, pode ser aleatória, mas fruto dessas energias pesadas aí do elemento terra, crítica do signo de Virgem e exigente do planeta Saturno. Já na sexta-feira a gente vai ter a Lua fazendo aspectos com um monte de planetas, né? Novamente ali a gente vê o Júpiter, o Urano, são temas recorrentes essa semana, porém agora é um trígono. É uma energia fluente, aquilo que, né, não causa nenhuma coceira atrás da orelha, não parece nenhuma pulga. E a gente pode lidar de uma maneira mais fácil, desde que tome iniciativa e não se acomode. Então aqui, talvez a gente traga de volta a crença, porque vai encontrar com Júpiter, vai fazer conjunção com o Mercúrio, fazendo a gente pensar muitas vezes nas ideias, naquilo que a gente precisa solucionar, ou ainda expressar de uma maneira, mesmo que seja mais técnica, organizada, conforme o signo de Virgem, aquilo que a gente está precisando emotivamente. Podemos não ligar para nada disso, com o Urano aqui, falar, não quero saber, vou dar uma radicalizada e vou só sentir, eu não quero nem saber de sentir esse dia, vamos embora. Porque também vai ter a conjunção ali com Marte, trazendo um impulso para a gente se autoafirmar na busca daquilo que a gente quer realizar, dos nossos desejos. Ainda assim vai ser de muita energia do elemento terra e principalmente crítica e detalhista do signo de Virgem. Sexta-feira, no dia 19, a gente tem, né, mais uma vez a Lua fazendo aspecto com Plutão. Dessa vez um trígono, dessa vez a energia fluente, mais uma vez a energia que requer que a gente se esforce mais para que se manifeste alguma coisa. Então a chance aí de limpezas, de transformações do emocional de uma forma mais organizada, mais pragmática, segundo o signo de terra, e com a calma de um trígono, sem a tensão, sem um incômodo. Então a gente pode, nesse dia, olhar para o lado emocional com um pouco mais de calma e fazer as limpezas necessárias antes até que a Lua mude de signo, né? Bem no inicinho aqui da manhã, quando ela faz o último aspecto do dia, logo em seguida entra em Libra e fica fora de curso. Aquela Lua, mais uma vez, perdida, né? Desconexa, estranha, que perde um pouco ali do referencial. Ingressando em Libra, a energia muda, deixa de ser crítica, detalhista e passa a ser mais intelectual, mais racional e também social, que é o que o signo de Libra ali está muito voltado, né, para essa energia social. Aí a atenção passa a ser o outro, né? O emocional, muitas vezes, que talvez precisava de uma limpeza, que sempre precisa. Quem acompanha o Astro Libertação sabe que eu sempre bato nessa tecla porque o emocional precisa de vazão constante, né? Realmente é algo similar, né? Que tem uma certa ressonância com o elemento água, porque sempre tem alguma coisa ali que a gente precisa limpar. E quando entra em Libra, a gente fica muito voltado para o outro, ou corremos o risco de ficar muito voltados para os outros. Tem uma dificuldade enorme de dizer não quando for necessário. Então, sempre que alguém pede alguma coisa, eu paro o que eu estou fazendo, que era ali importante para mim, e vou atender à vontade do outro. Porque a tendência é que a gente coloque na balança, né, muito mais as necessidades dos outros do que a nossa. Como se a gente pensasse que satisfazendo emocionalmente o outro, eu vou estar bem também. Ou que o outro vai
prestar atenção nas minhas necessidades depois que eu prestar atenção nas deles, né? Mas essa troca a gente sabe que nem sempre acontece assim, então tem que zelar por isso, embora seja uma sexta-feira, embora também a gente tenha iniciado o dia aqui com o Netuno, né? Então maior sensibilidade que pode ter dado ali até uma aliviada na pressão de Virgem, porque Virgem fica muito presa ao detalhe e aí com o Netuno a gente consegue ir além disso. Já no dia 20 aqui no domingo a gente tem um sextil de Lua e Vênus, né? Ainda em Libra, então mais uma vez continuamos com a energia do dia anterior, da necessidade de olhar para os outros, do emocional que muitas vezes precisa que a gente se esforce ainda mais para dar conta daquilo que a gente está sentindo. Mas é um domingo, é aquele dia que passa com maior facilidade. E aí lá no finzinho da tarde tem o sextil, uma energia forte com a Vênus, que pode, né, favorecer principalmente os relacionamentos. Ou seja, se aqui a gente já tem uma energia que é voltada para os outros, por que não usar essa energia ativamente para dar uma nutrição, dar um acolhimento, dar um amparo ali emocional para os relacionamentos por conta, né, mais uma vez, da Vênus retrógrada, que requer que a gente tenha certos cuidados, né, zele ali um pouquinho. Então isso pode ser favorável aí no domingo, né? Favorecer positivamente. E essa foi a agenda estelar da semana, espero que seja útil aí para todo mundo, uma semana iluminada, cheia de realizações para todos nós. Como eu já tinha falado antes, né? O principal ali é a tensão entre Sol e Urano, no momento também, inclusive, da Lua Nova, né? Então marca ali a alunação. Assistam o vídeo que eu vou soltar amanhã sobre a alunação em Leão, né, mostrando todas as mandalas, como vocês já estão bem acostumadas, mas se preparem também porque essa tensão entre Sol e Urano requer que a gente entenda a nossa essência e principalmente veja o que em nós está aprisionando, impedindo o brilho, impedindo a gente irradiar a luz por aí. E também a gente tem a energia fluente entre Júpiter e Marte no dia 16. Então no dia 15 é um dia muito intenso e o dia 16 também, né? Então é importante a gente olhar para esse lado e ver principalmente ali os impulsos, né? Aquilo que a gente quer realizar, mas precisa da nossa força de vontade, da gente ativamente colocar isso para fluir, porque é uma energia que tende a acomodar. É um trígono que todo mundo fala que o trígono é maravilhoso, a linha azul é ótimo, é benéfico, não sei o que, não tem tensão. Quando na verdade, se a gente não usar, se a gente não ativamente colocar aquilo para funcionar, ou seja, Júpiter e Marte, né? Então a gente pode pegar ali o campo da ação, trabalhar a ação no dia para que expanda, para que traga benefícios, para que traga coisas boas, ou para resolver vulnerabilidades, a gente desperdiça esse potencial, porque não causa um incômodo. O que pode causar também é a lua nova que vai acontecer no mesmo dia. Então, as sementes que a gente está plantando ali tem muito a ver com isso e precisam dessa energia até para funcionar, para fluir melhor. Mas que a gente precisa zelar por isso. E vale lembrar também que o emocional, né, vocês já vão, né, já até imagina, vai falar de novo desse negócio de emoção, não cansa, mas é porque sempre precisa de vazão. E o início da semana já mostrou isso quando a Lua fez aspecto de tensão com os nodos lunares e também com o Plutão. Então a necessidade de limpeza, de purga, para trazer maior leveza e também para a gente passar por essas tensões todas do meio da semana, principalmente, com um pouco mais de facilidade. Agora, se chegar com as cargas, né, muito carregado emocional, pode ser que ali realmente se manifeste aspectos de desafio, porque vão ser tensões, principalmente no caso de Sol e Urano, que querem desenvolver as energias do ciclo e, portanto, precisam tirar a gente da zona de conforto para a gente realizar os potenciais, não só da semana, mas de tudo aquilo que vinha em desenvolvimento desde que eles formaram conjunção. E lá no fim da semana a gente vê que, né, tem menos tensões, então quanto mais a gente se preparar para passar da terça, quarta e quinta,
melhor vai ser o final de semana em que a coisa fica diferente, né? Que a gente precisa até prestar mais atenção na desconexão, na sensação de vazio ou de falta de referencial que vai vir dos movimentos ali de lua fora de curso. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais dos movimentos astrológicos, os trânsitos no seu mapa natal, pode me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre, uma semana iluminada para todo mundo.